resultado do exemplo que vocês ficaram fazendo, certo? Então, aqui eu já preparei para a gente ir adiantando, certo? Então, o exemplo, nós vamos aqui acompanhando, certo? Era o exemplo 4, em que nós tínhamos o sistema que era dx1 dt igual a menos 4x1 mais 6x2, e na segunda equação era dx2 dt menos x1 mais 3x2. E esse sistema, ele estava sujeito a uma condição inicial, em que em t igual a 0, a variável x1 era igual a 1 e a x2 era igual a menos 2, certo? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é verificar se está em ordem, né? Então, a gente tem x1, x2, x1 e x2, certo? Então, a gente dá para montar logo direto, né, a matriz A. Então, a primeira coisa que a gente faz é determinar os altos valores. Então, vocês estão vendo aqui, né, que eu vou ter um determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade, né, e calcular esse determinante aí. Então, aqui do lado, ó, nós temos a matriz A, que é menos 4, menos 1, 6 e 3, certo? Aí, menos lambda, vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1, ok? Então, quando eu faço essa multiplicação do lambda vezes a matriz identidade e subtraio, né, A menos esse resultado, então vai ficar menos 4 menos lambda. Aqui fica 6 menos lambda vezes 0 dá 0, então vai dar 6. Menos 1, aí aqui o menos o lambda vezes 0 dá 0, então vai ficar menos 1. E 3 menos lambda, certo? Então, agora eu vou calcular o determinante, que é multiplicando, né, esse por esse, vezes esse por esse, sendo com o sinal negativo. Então, fica menos 4 menos lambda, vezes 3 menos lambda, menos 1 vezes 6, certo? Então, aqui, ao multiplicar, e aí a gente tem que ter cuidado com os sinais, certo? Nós vamos obter esse polinômio, que é lambda ao quadrado, mais lambda menos 6, certo? E aí, quando a gente resolve essa equação do segundo grau, nós achamos lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3, certo? Então, nós estamos naquele caso em que os altos valores são reais e diferentes. Tudo bem aí? Acertaram? Sim? Não? Então, agora o que nós vamos ter que fazer? Calcular os altos vetores, certo? Então, a primeira coisa que nós fazemos seria para lambda 1 igual a 2, certo? Então, a gente parte daquela forma geral, que é A menos lambda 1 vezes a matriz identidade vezes a matriz Z igual a matriz 0, certo? Então, a gente fica com menos 4, menos 1, 6 e menos 3 é a matriz A. Certo? Acompanhando aqui a setinha amarela, né? Aí o lambda 1 é 2, então fica menos 2, né? E vezes a matriz de identidade, que é 1, 0, e a matriz eu escolhi representar por x e y. Isso é igual a 0.
Meninos, desculpa, caiu a internet, estão me ouvindo agora? Eu parei de falar, que horas? Que horas, né? Onde é que eu estava? Você foi nos altos vetores, vocês ouviram os altos valores? Certo. Depois eu vou gravar aqui. Então, a gente está continuando, né, a gravação, porque, enfim, a internet caiu. Vou projetar aqui de novo a solução, porque acabei também saindo da outra sala, estou retornando agora. Então, estou voltando aqui. Então, meninos, nós estávamos num exemplo, certo? Peço novamente desculpa pela internet. Os altos valores que a gente tinha encontrado, que era 2 e menos 3, certo? Aí agora nós vamos encontrar os altos vetores. Então, os altos vetores, né, nós estávamos, calculamos aqui, usando a expressão de A menos lambda 1 vezes a identidade, vezes a matriz Z, que é que eu escolhi a matriz Z ser X e Y, certo? Aí, fazendo esses cálculos aqui de matriz, a gente obteve a matriz menos 6, menos 1, 6 e 1, multiplicada X e Y. Com isso, a gente monta um sistema com as duas equações. Então, fica menos 6x mais 6y igual a zero, certo? E a outra menos x mais y igual a zero. Então, tanto na primeira quanto na segunda, eu obtenho x igual a y. E aí, se eu chamar x de alfa, y vai ser alfa, certo? Então, esse primeiro autovetor, que eu chamei de W1, poderia ter chamado de V, como eu disse para vocês, tanto faz a nomenclatura, a gente só tem que ter cuidado com o que a gente vai usar, o autovetor, né, os valores. Então, eu vou ter um par ordenado alfa-alfa, para qualquer alfa pertencente aos reais. Aqui eu posso isolar o alfa, e aí eu fico com o par 1 e 1 pertencente aos reais. Então, esse autovetor 1 e 1 é para esse lambda 1 igual a 2. Vamos agora fazer para lambda 2 igual a menos 3. Então, novamente, a gente vai ter que pegar a matriz A, que é essa matriz menos 4, menos 1, 6 e 3, e pegar a matriz identidade e multiplicar por menos 3. Então, peço que tenham cuidado, né, aqui, com esse valor se tiver negativo. E multiplicar pela matriz Z, que a gente escolheu usar x e y, certo? Pode ser x1 e x2, aí fica a critério de vocês. Igual a zero, certo? Com isso, nós obtemos uma matriz menos 1, 6 e 6, multiplicada na matriz x, y. Com isso, nós obtemos as duas equações diferenciais, e em ambas, né, eu vou ter que x é igual a 6y, certo? Nessa condição aqui, então eu preferi chamar o y de alfa, certo? Para evitar números fracionais. Então, se alfa y é alfa, x vai ser 6 alfa. Então, o par ordenado, né, vai ficar 6 alfa menos vírgula alfa. Aí, colocando alfa em evidência, eu vou ficar com o vetor 6 e 1, para qualquer alfa pertencente aqui, né, aos reais, isolando o alfa, ok? Então, o primeiro autovetor é 1 e 1,
e o segundo autovetor é 6 e 1, certo? Então, com isso, a gente monta a solução. Que a solução, né, de forma geral, é essa equação em que vocês estão vendo que é o caso 1, porque os altos vetores são altos valores são reais e diferentes, certo? Então, daqui a pouco vai desaparecer esse nome métodos. Então, nós temos que, de forma geral, é x1, x2, né? Tá aqui a expressão geral. x1 e x2, a nossa solução, é igual a C1 vezes elevado a lambda 1t, V1, V1, V2, V1, né? Ou aqui é aquela nomenclatura que eu disse para vocês que importante é o vetor, certo? E C2 é elevado a lambda 2 vezes T, lambda 1, W2, 1, certo? Com isso, a gente vai e substitui. Lambda 1 é 2 e lambda 2 é igual a menos 3. Então, já substitui aqui os valores de lambda. E o primeiro autovetor que a gente achou é 1 e 1, e o outro é 6 e 1. Então, está aqui a resposta para o nosso sistema, certo? No entanto, ele tinha umas condições, que era x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2 em t igual a 0, certo? Então, nessa solução, onde tinha x1 e x2, a gente colocou 1 e menos 2 respectivamente, e onde tinha t, colocou 0. Então, fica aqui, e elevado a 2 vezes 0 dá e elevado a 0, que é 1. Então, vai ficar apenas C1, tá aqui. Certo? 1, 1. E na outra, né, e elevado a menos 3t, que dá e elevado a 0, que também dá 1. Então, ficou só o C2, né? Então, agora a gente vai precisar montar o sistema para determinar C1 e C2, certo? Então, ó, fica aqui no caso, tem que multiplicar, então fica nessa primeira linha aqui, que é a primeira equação do sistema, C1 mais 6C2 igual a 1, e a outra fica C1 mais C2 igual a menos 2, certo? Então, aqui na segunda equação, eu isolei o C1, e aí substituí essa expressão de C1 na primeira equação, certo? Com isso, encontrei que o C2 era 3 sobre 5. E aí, quando eu substituí essa expressão do C2 na que eu tinha isolado do C1, eu encontrei que C1 era igual a menos 13 sobre 5. Então, eu vou lá na solução, tendo o cuidado de substituir no lugar certo, e colocar onde tem C1 menos 13 sobre 5 e onde tem C2, 3 sobre 5. Então, tá aí a resposta do sistema que vocês tiveram que fazer durante esse tempo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nenhuma, meninos? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Agora vamos fazer um segundo exemplo, certo? Para vocês verem como seria, então, uma outra situação com altos valores que não sejam reais e diferentes, certo? Então, vamos nós para o nosso segundo exemplo, né? Que está como exercício. Então, o nosso segundo exemplo, eu já tenho que é um sistema de duas equações diferenciais, né? Que é dx dt igual a menos x mais y, e dy dt menos x menos 3y. Daqui a pouco ele vai abrir a página direitinho. Isso.
Então, ó, tá aí o sistema. A primeira coisa, novamente, vejam se está organizado. Então, tem XY, XY. Isso para não montar a matriz A errada, certo? Então, tá de forma organizada. Vamos fazer, então, agora, determinar os altos valores. Então, para determinar os altos valores, nós vamos calcular o determinante da matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. E aí, no nosso caso, a matriz A, na primeira coluna é menos 1, e na segunda coluna é 1 e menos 3, certo? Então, cuidado quando for montar essa matriz. Menos lambda vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1, certo? Quando eu faço essa operação entre essas duas matrizes, né, em que a matriz identidade está multiplicado pelo lambda, então eu encontro essa matriz, que é menos 1 menos lambda, menos 1, né, e 1 menos 3 menos lambda. Então aqui eu calculo o determinante, que é multiplicando em x, né, sendo no caso aqui essa vezes essa, e essa vezes essa, sendo essa negativa. E então, eu fazendo isso, eu vou encontrar esse polinômio, certo? Que é lambda ao quadrado mais 4 lambda mais 4. Então, eu vou ter que achar as raízes dessa equação do segundo grau para determinar os altos valores, certo? Nessa situação, o delta dá zero. Então, é 4 ao quadrado menos 4 vezes 4, dá 16 menos 16, que é zero. Logo, o lambda, né, 1 vai ser igual ao lambda 2, que é menos b sobre 2a. Então, menos b aqui, né, vai ficar menos 4 dividido por 2. Logo, os lambdas são reais iguais, igual a menos 2. Então, a gente está no caso 2, certo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então, vamos dar continuidade. Agora, a gente precisa calcular o autovetor, certo? Então, como eu só tenho um valor para lambda, por favor, prestem atenção, certo? Porque aqui nós estamos num caso diferente. Então, atentos, certo? Então, aqui nós vamos determinar, né? O autovetor, no caso da lambda, que é igual a menos 2, certo? Então, tá aqui nossa matriz A, que é menos 1, 1 e menos 3. Aí, menos 2, porque o nosso lambda é menos 2, 1, 0, 0 e 1. E a nossa matriz E, que a gente chamou de XY, igual a 0, certo? Com isso, nós obtemos essa expressão, né, essa matriz 1 menos 1, 1 menos 1, multiplicada a x vezes y, né, essa matriz, x e y, essa outra matriz. Com isso, nós obtemos esse sistema, que é x mais y igual a 0, menos x menos y igual a 0. E se vocês observarem, tanto na primeira quanto na segunda, a gente tem a correlação que x é igual a menos y, certo? Então, se eu chamar x de alfa, certo? O y vai ficar menos alfa. Professora, e se eu quiser chamar o y de alfa? Vai dar certo do mesmo jeito, certo? É um autovetor que a gente está achando para esse alto valor, ok? Então, se chamar x de alfa, y é menos alfa, logo o par, né, ordenado aqui vai ficar alfa e menos alfa. O que a gente não pode é errar a ordem, sempre x e y, certo? Aqui no caso, colocando alfa, né, forma isolada, nós ficamos com esse autovetor, 1 e menos 1, certo? E agora, professora, eu preciso do outro autovetor. Como é que eu determino? Então, aqui está a parte diferente que eu peço atenção, certo?
Então, vocês, no lugar, esse sistema aqui, né, que eu estou grifando com a seta, vocês viram que a gente igualou uma matriz 0, 0, né? Agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse mesmo sistema que a gente obteve e não igualar a 0, 0. Igualar ao autovetor, certo? Que nós encontramos, certo? Que é o autovetor 1 e menos 1. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a primeira recebendo 1, né? E a segunda aqui, ó, recebendo menos 1, certo? Então, nós vamos ter que resolver esse sistema agora com essa situação, certo? Em que esse sistema não vai ser mais igualado à matriz zero, e sim ao autovetor que a gente acabou de determinar, que é 1 e menos 1. Beleza? Então, daqui isolando da primeira, eu isolei o y. Então, vocês estão vendo que y é igual a 1 menos x, certo? Bem como na segunda, y igual a 1 menos x. Então, a gente também tem que encontrar correlações iguais, né? Se não, dá uma olhada para ver o que foi que fez de errado, certo? Aí, agora, o que a gente faz? Novamente, a gente atribui um alfa para alguma dessas variáveis. Então, eu preferi chamar x de alfa. Então, se x é alfa, y é 1 menos alfa, certo? Então, ó, tá aqui o autovetor, certo? Que é alfa e menos 1 alfa, certo? Sempre na ordem x e y. Aí, o que, que a gente pode fazer aqui, professor, agora? Vai ficar com isso, 1 menos alfa no vetor? Não. A gente faz o quê? Nós atribuímos um valor para alfa, certo? Qualquer valor, aqui vocês estão observando que eu não consigo isolar o alfa, então eu vou atribuir um valor dentro dos reais, certo? Porque eu quero apenas um autovetor. Então eu posso chamar aqui, ó, alfa igual a 0, certo? Então se alfa é 0, então o meu autovetor vai ficar 0 e 1. Porque que alfa é 0 e 1 menos 0, 1, certo? Ok? Porque aqui, ó, a gente está vendo que é para qualquer alfa pertencente aos reais, certo? Então, esse segundo autovetor é 0 e 1, certo? Novamente repetindo, quando cair no caso 2, a gente encontra um autovetor normalmente como a gente já aprendeu, certo? E aí, para determinar o segundo autovetor, nós vamos pegar o sistema que a gente obteve durante a determinação, ao invés de igualar a matriz 0 e 0, a gente tem que igualar a matriz ao autovetor que nós acabamos de determinar, que para o nosso exemplo foi 1 e menos 1. Aí aqui eu já vou isolar as variáveis, né? No caso, a gente isolou o y, e a gente atribui alguma delas como sendo alfa. Nesse caso, a gente atribuiu alfa, certo? E quando a gente substituiu, então a gente ficou com par alfa e 1 menos alfa. Para essa situação que a gente não consegue isolar o alfa, a gente atribui um valor para alfa dentro dos reais. Então, eu escolhi 0. Vocês podem escolher 1, 2, 3, qualquer número. Então, se a gente escolher o 0, fica alfa é 0 e 1 menos 0, 1. Então, o segundo autovetor é 0 e 1, certo? Então, agora, eu vou e monto a solução, certo? Então, como eu estou no segundo caso, certo? Aí, essa primeira equação aqui é como está lá no nas nossas aulas, né? Ok? E aí, aqui ele chama sempre de V e W, eu chamo de W1 e W2, mas eu
como eu disse para vocês, a gente tem que ter cuidado com os altos vetores, certo? Então, aqui, as variáveis da gente, no caso, é x e alfa. Então, aqui a gente bota x e alfa. Então, x e alfa, em função do tempo, né, vai ser C1 vezes E elevado a lambda, né? Então, o lambda é menos 2, daqui a pouco vai aparecer o E aí, menos 2t. O primeiro autovetor que a gente achou foi 1 e menos 1, então tá aqui, mais C2 é elevado a lambda t, novamente o lambda menos 2, né, que são lambdas iguais. E aqui o W1, né, e W21 é o nosso segundo autovetor, que é 0 e 1, vezes t, que é a variável independente, vezes o primeiro autovetor, que foi 1 e menos 1, certo? Então, está aqui a solução para esse nosso exemplo, ok? Se tiver que determinar C1 e C2, vocês vão substituir o valor para T, né? E arrumar para montar um sistema e calcular C1 e C2. Mas, no caso, esse item não era solicitado C1 e C2. Beleza? Alguma pergunta sobre esse item? Nenhum. E aí, meninos, eu vou fazer mais um exemplo, certo? Para poder a gente ver como é um número complexo, certo? E aí a gente vai e eu converso um pouco sobre a gente caminhar ao finalmente da aula, beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos fazer o item C, certo? E torcer que a gente encontre altos valores complexos, senão a gente só começa e passa para o próximo. Então, o item C, certo? É dx dt, certo? Igual a menos x mais 2y. E a outra equação é dy dt igual a menos x mais y, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular o determinante, certo? Para poder achar o lambda lá. Então, determinando os altos valores. E aí, para determinar os altos valores, vocês já sabem que é aquele polinômio, que é o determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade. E no nosso caso vai ser o determinante da matriz. Aí aqui tá na ordem, menos x mais 2y, menos x mais y, certo? Se não tiver cuidado, então é menos 1, 2 e 1, menos lambda vezes 1, 0, 0, 1. Então, aqui esse polinômio vai ficar o determinante de... Aí fica menos 1, menos lambda, aqui apenas menos 1, aqui 2, e aqui 1 menos lambda. Então, vai ficar menos 1 menos lambda, vezes 1 menos lambda, e menos 1 vezes 2. Certo? Então, aqui vai ficar igual a menos 1 mais lambda, menos lambda, mais lambda ao quadrado, certo? E aqui vai ficar mais 2, certo?
Isso aqui, então, né, vai dar lambda ao quadrado. Esse lambda, mais lambda vai cancelar com esse menos lambda, e eu vou ficar com mais 1. Então, agora eu tenho que achar as raízes, que é lambda ao quadrado mais 1 igual a 0, certo? Então, aqui fica que lambda é mais ou menos raiz de menos 1. Logo, lambda, né, é mais ou menos i, certo? Então, aqui vocês estão vendo que eu achei, né, altos valores complexos, certo? Então, aqui nós vamos ter que P, que a parte real é 0, porque não tem parte real nessa raiz, certo? E que a parte imaginária é igual como a gente fazia com as equações de segunda ordem. No caso aqui é 1, certo? Então, tá aqui o meu alto valor com a parte real e a parte imaginária. Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta? Então, agora nós vamos calcular o alto vetor, que vocês lembram que para esse caso, né, aqui é como se eu tivesse lambda 1 igual a i e lambda 2, né, igual a menos i. Aí acaba que os altos vetores são conjugados também, porque são raízes conjugadas. E aí, para nós, basta encontrar um alto vetor. Toda a solução já é determinada com um alto vetor, porque ele vai ter sua parte real e sua parte imaginária, certo? E aí fica a critério de vocês. Ou podem fazer os dois altos vetores, para ver que vai dar conjugado, certo? Ou usar um ou outro. Então, vamos determinar o alto vetor para lambda 1 igual a i. Então, vamos determinar, né? Vamos determinar os altos vetores. Eita, pera. E aí nós vamos primeiro para determinar, para poder eu mostrar para vocês, né, já que o meu primeiro exemplo, que vai ser conjugado, certo? Então, para determinar os altos vetores, a gente monta o sistema, que é A menos lambda, vezes a matriz identidade, vezes aquela matriz Z, igual a 0. E aí, na nossa situação, fica a matriz, deixa eu lembrar aqui qual é a matriz, é menos 1, 2 e 1, é a matriz A, certo? Que nós estamos resolvendo. O nosso lambda é I, vezes a matriz 1, 0, 0, 1. E tudo isso, né, multiplicado, aí eu vou chamar de x e y de novo, e isso igual a 0, certo? Então, resolvendo o que está dentro aí do parênteses, fica menos 1, menos i, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 1, e vai ficar 1 menos i. É i, viu? Vou apagar i, é i. Vezes x e y, igual a 0. Aí, novamente, certo? Eu peço a atenção, né? Para quando for calcular esses autovetores. Então, prestem atenção no que eu vou falar agora para esse exemplo. Então, a gente vai ter aqui esse sistema, então, que é menos 1 menos i vezes x mais 2y menos x mais
1 menos i vezes y igual a zero, ambas as equações. Certo? Beleza? Aí daqui, ó, se eu isolar, vou isolar logo na de baixo, eu fico que x é igual a 1 menos i vezes y. Se eu isolar na segunda, eu vou ter 2y igual a menos 1 menos y x, né? Certo? Isso daqui, eu vou apagar essa parte de baixo, depois eu escrevo para poder ganhar espaço. Aqui, ó, fica y, aí 1 mais i, que é i, vezes x dividido por 2, certo? Já essa de baixo, que a gente tinha isolado, né? Era x igual a 1 menos i vezes y. Eita, professora, não deu a mesma coisa, não. E mesmo eu isolando y, não vai dar certo o x. E aí, está errado? Aí eu já quero que vocês prestem atenção. Não, não está errado, certo? Quando é número complexo, essas relações, elas realmente não dão iguais. Elas vão dar tipo de forma conjugada com o outro autovetor, certo? Então, não se espantem se acontecer, por isso que até quando eu disse que tinha que ser iguais, eu salientava da questão da característica do alto valor. Então, aqui, quando é complexo, não vai dar, certo? E aí, professor, o que a gente faz? Vocês escolhem a que é mais fácil de se usar. Qual seria a melhor da gente usar? A de cima ou a de baixo? Seria a de baixo, certo? Então, a gente escolhe uma para montar o nosso, a que seja mais fácil, a que não tenha números fracionários, certo? E aí vocês vão chamar quem de alfa? Quem? Então, se a gente fizer o x igual a alfa, né, a gente vai ter que isolar o y e vai ficar com uma fração, que não é muito bom. Então, a gente pode fazer o quê? O alfa, né, ser aplicado primeiro para o y. Então, y igual a alfa. Com isso, nós vamos ter x igual a 1 menos i vezes alfa, certo? Aqui é i, vou até apagar para botar o i bonitinho. I, certo? Ok? E aí a gente monta o nosso primeiro autovetor. Eu chamo de W1, ou vocês podem chamar de V, certo? Deixa eu usar aqui a nomenclatura da solução, para não confundir mais a cabecinha. V, vamos chamar de V. Anda, borracha, aparece. V. Certo? Então, o nosso V1 vai ser o par. Aí, cuidado com a ordem. Primeiro é o X. Então, é 1 menos I vezes alfa. Aí, a vírgula, né? E o Y, que é a alfa. Epa. Para qualquer alfa pertencente aos reais. Aqui, como é um par, vai ficar parênteses com parênteses. Para qualquer alfa pertencente aos reais. Certo? E aí, eu vou e isolo o alfa. Alfa, aí fica 1 menos i, né? E 1, certo? Para qualquer alfa pertencente aos reais. Certo, meninos? Eu isolei aí o alfa. Então, o nosso autovetor é esse aqui, ó. Ok? 1 menos i e 1.
Entenderam? Sim? Mais um minutinho da paciência, certo? Eu vou calcular agora o segundo autovetor, só para vocês mostrarem, verem que eles são conjugados. E aí a gente vai e monta a solução, certo? Então, vou marchar para lambda 2, que é igual a menos i. Agora vamos fazer para lambda 2 igual a menos i. Novamente, eu repito, para esse método, não necessita, eles vão ser conjugados. No entanto, eu estou fazendo para demonstrar, certo? Então, é A menos lambda vezes a matriz identidade vezes a matriz Z igual a zero. Aí, agora, nós vamos montar, né? Então, é a nossa matriz que eu anotei aqui. Deixa eu pegar no meu... E que ela é menos 2 e 1. Menos i vezes 1, 0, 0, 1. E isso tudo multiplicado por x, y, igual a zero. Certo? Então, eu montei aqui. Agora, vamos arrumar. Então, aqui dentro vai ficar menos 1, desculpa. Menos com menos mais i, menos 1. E aí fica 2 e 1 mais i. Certo? Tudo certinho? Ok. E isso multiplicado pela matriz x, y, igual a zero. Então, montando o sistema, nós vamos ter menos 1 mais i vezes x mais 2y igual a zero. Tá parecendo com o que a gente tinha achado no outro, vocês estão vendo? Menos 1, que é menos x, né? Menos x, mais 1 mais i vezes y igual a zero. Certo? Ok? Então, ó, dessa aqui primeira, eu posso isolar, né, o y. Então, vai passar isso aqui com sinal negativo, então vai ficar 1 menos i vezes x sobre 2, certo? Aqui, eu fico no lugar de menos 1 mais i, como está lá para o outro lado negativo, né? Então, é 1 menos i, certo? E nessa segunda, eu vou ter que x é igual a 1 mais i vezes y, certo? Aí, ó, decorem aí, ó. Aqui a gente tem x igual a 1 mais i vezes y. Aqui era 1 menos i vezes x sobre 2. Vamos ver como é que era no outro, ó. Olha como era no outro. Era 1 menos i. Tá vendo que é conjugado? Esse aqui é menos, o outro é mais. E aqui em cima, ó, 1 mais i sobre 2. Lá é 1 menos i sobre 2. Então, sempre são iguais lá, mas conjugados, certo? E aí a gente pode escolher um ou outro para montar a nossa solução. Quem vocês vão chamar de alfa? Aliás, qual vocês vão escolher primeiramente? A de cima ou a de baixo? A de baixo. Então, vamos escolher essa, certo? Então, essa foi escolhida. E aí, nós vamos fazer y igual a alfa, certo? Para poder facilitar. Então, fazendo y igual a alfa, nós temos que x é 1 mais i vezes alfa.
Logo, montando, né, o W, fica o par ordenado 1 mais I vezes alfa, para qualquer alfa pertencente aos reais, certo? Aqui eu posso isolar o alfa, então fica 1 mais I e 1, o par ordenado, para qualquer alfa pertencente aos reais. Então, ó, esse daqui seria o outro autovetor. 1 mais I e 1. Como é que era o outro, professora? O outro, ó, era 1 menos I e 1. Vocês estão vendo? Então, eles são conjugados. Então, tanto faz vocês escolherem um ou outro, certo? Beleza? Aí nós vamos montar a nossa solução, certo? Então, vamos montar aqui nossa solução. Montar a solução para a gente encerrar. E aí, vocês podem escolhendo o autovetor 1, né, que é o V. E se quiser escolher, pode ser o W, certo? Então, vamos nós. Vamos montar nossa solução. Ai, calma. E aí, nós vamos montar nossa solução, né? E para ajudar, eu trouxe, né, a imagem que tem o caso, ok? Que aí é dos valores lá complexos, certo? Beleza? Então, vamos acompanhando, né? Então, nós vamos ficar com as nossas variáveis, era x e y, em função do tempo, certo? Já comecei a situação. A gente escolheu o autovetor 1, que era i, certo? E que seu autovetor era esse. Era alfa 1 menos i, 1 para qualquer alfa pertencente aos reais, certo? Esses foram os nossos resultados, beleza? Então, ó, nós vamos usar aqui, e aí vamos recordar que aqui a parte real é 0 e que a parte imaginária é 1. Então, vamos montar a nossa solução. Então, fica x e y em função do tempo. E aí, nós vamos ter C1, né? Vezes E elevado a zero vezes T, certo? Abre parênteses, cosseno. Cosseno de que? T. Quem é que pra gente? 1. Então, 1 vezes T. E aí, o autovetor. O autovetor, parte real. Qual é a parte real, menino, desse vetor? Estou esperando. Qual é a parte real do autovetor que a gente escolheu para trabalhar? Ninguém? Não me abandonem, não? Então, ó, a parte real, ó, eu tenho um primeiro aqui que é 1 menos i. Logo, a parte real dele é 1 e esse outro é 1. Então, aqui é 1 e 1, certo?
Aí vem menos seno de Q vezes T, que é 1T, certo? E a parte imaginária. Quanto é a parte imaginária desse nosso autovetor? A parte imaginária é menos 1 e 0. E o I, professora? Não entra, certo? Então, esse aqui tem uma parte imaginária que é menos 1 e esse não tem. Então, é menos 1 e 0, certo? Mas, aí vem a segunda parte, que é C2 elevado a 0t, cosseno de 1t, vezes, agora é o inverso, é a parte imaginária, que a gente já viu que é menos 1, 0, aí é mais seno de 1t, e o vetor parte real, que a gente viu que era 1 e 1. Professor, eu não entendi essa parte real e imaginária de V. Ó, aqui a gente tem 1 e menos i como primeiro, né? Que é a nossa primeira parte do par, e aqui 1. Esse primeiro aqui, que eu botei essa setinha, vou botar de amarelo. Esse aqui, ó. Eita. 1 menos i, certo? Aqui, primeira parte do nosso vetor, que é o primeiro número. O que que acontece? Ele tem uma parte real, que é o 1, e ele tem uma parte imaginária, que é menos 1. Ou seja, aqui o real dele é 1, certo? É o número 1. E o imaginário dele é menos 1, certo? Já aqui o outro, eu só tenho 1. Então, ele só tem uma parte real, que é 1, e a parte imaginária é 0, certo? Então, quando a gente for representar aqui do vetor da parte real, é apenas os números que compõem o vetor nas posições reais. Então, aqui, no caso, é 1 e 1. Quando eu vou montar esse autovetor que é do imaginário, o primeiro aqui, né, do par, ele tem uma parte imaginária que é menos 1, não entra o i. Mas o segundo, o segundo que compõe o par não tem imaginário, então é 0. Então, o autovetor é menos 1 e 0, a parte real imaginária dele. Entendeu, Wilson? Entendi sim, obrigado. Entendeu mesmo, né? Se não Entendi. entender, pode perguntar. Não, realmente entendi. Tá. Aí, então, aqui eu quis substituir tudo, né? O 0, o Q por 1, para ficar direitinho. Agora vamos arrumar. Então, fica x, t, y, t, né? Igual a C1, já que é elevado a 0 vezes t dá 1. Aí abre cosseno de t, né? Que 1 vezes t é t. Aí 1 e 1, que é o autovetor, menos seno de t, vezes o autovetor da parte imaginária, que é menos 1 e 0, fecha parênteses, mais C2, a parênteses, cosseno de t, aí agora é o inverso, né? É a parte imaginária, menos 1 e 0, mas eu vou continuar aqui, certo? Daqui a pouco eu arrumo aí, seno de t, 1, 0, desculpa, 1 e 1, que é a parte real, e fecha parênteses, certo? Vou botar aqui umas coisas para separar, certo? Que isso aqui, né, essa partezinha é como se fosse o nosso rascunho que nós trouxemos de... É um lembrete, né? Lembrando. Certo? Então, tá aí a solução, né, para esse sistema. Ok, meninos? Vamos agora às nossas dúvidas. Alguma dúvida?
Nenhuma. Então, vamos nós aqui. Vamos encerrar. Aí eu quero falar para vocês uma coisinha. Então, meninos, para a gente concluir, né, nossa parte de sistemas, nós resolvemos o item A, que foi vocês que ficaram resolvendo, né, e eu espero que tenham tido êxito, vendo que a resolução depois que eu mostrei. Resolvemos o item B, que eram altos valores reais e iguais, e resolvemos o item C, que era complexos. Tem o item D, que eu não estou lembrada ao certo, mas parece que é complexo também. Então, fica para vocês treinarem. Além desse exemplo, né, teve esse aqui que a gente foi também discutindo, certo? E nesses slides tem aplicações de sistemas. No entanto, eu não vou ter como explorar com vocês, certo? Infelizmente. Acaba que dessa forma requer um pouco mais de tempo as aulas, mas é só para vocês verem alguns exemplos que vocês desejarem, né? Então, aqui tem um sistema de tanques, certo? Que estão conectados. Então, a partir do balanço dos tanques, a gente chegou nessas equações, ok? E também aqui nós que é para a produção de etanol, em que a gente tem uma levedura, que é uma célula, que consome substrato, que geralmente é um açúcar, para produzir etanol. Então, acaba que a gente tem três equações diferenciais: uma para célula, uma para substrato e uma para produto. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, esse Rx, Rs e Rp, é como se fosse as leis de velocidade. Lembram que a gente fez um balanço para um reator batelada? Que aí a gente tinha que ter a lei de velocidade, que era o RA. Então, aqui a gente tem a lei para cada um. E aí acaba que quando a gente aplica o balanço para as células, para o substrato e para o produto, nós temos três equações diferenciais, certo? E o bom desse é que a gente consegue resolver primeiro para X, e o resultado de X aplica para S, né? E para P. Professora, o que é esse Mi máximo? Mi máximo aqui é a máxima velocidade específica de crescimento que o micro-organismo pode ter. Esse YXS é como se fosse um rendimento do quanto de células eu produzo por substrato. E esse daqui é o quanto de produto eu obtenho por concentração de célula, certo? Então, aqui acaba que a gente montando os balanços para cada um dessas três, a gente conta três equações diferenciais. Então, tanto para esse exemplo aqui, eu já dei toda a parte de teoria de tanque de mistura, certo? Então, vocês conseguem fazer montando o balanço para um e o balanço para o outro. O problema é que eles estão conectados, né? A saída desse entra nesse, e também tem uma entrada do tanque 1 que vem do tanque 2. E aí, montando, dá esse sistema, certo? E aí, a gente pode resolver da forma que a gente acabou de estudar, certo? Pelos altos valores e altos vetores. E esse exemplo é como se fosse parecido com o exemplo 2 que nós vimos, que a gente resolve uma e vai substituindo nas outras, certo? Aí aqui tem todos os valores dessas questões e está solicitando essas três perguntinhas, certo? E aí o que é que vai acontecer, professor? Por que você só está mostrando isso? Isso vai ser nossa atividade em casa,
Eu vou abrir a atividade e vai ser esses dois problemas, certo? Isso para vocês resolverem, aplicar o que a gente já estudou nesses dois problemas, certo? E treinem esse, eu não vou pedir para entregar esse, certo? Vou pedir só para entregar os dois problemas, mas eu vou passar para quem quiser resolver, não vai ser obrigado a entregar, uma lista com uns 5 sistemazinhos para resolver. Beleza? Ok? Professora, e a entrega? A entrega, né, vai ser para o dia da prova, mas eu vou deixar com prazo maior, porque eu acho que é importante vocês resolverem antes da prova, certo? Para ver se força vocês a estudarem, ok? Então, estou abertos agora a perguntas. Professora, o que conteúdo essa prova vai englobar? Ela vai englobar, desculpa, vou ligar aqui a câmera. Não sei se estão me entendendo. Estão me ouvindo sem eco? Meninos, então desculpa a cara já de cansada, mas o que vai com a prova? Vai ser série de potência. Então, dê uma estudada naquela parte de intervalo de convergência, raio de convergência, certo? Série de Taylor, de como pegar uma função e montar a série de Taylor. E resoluções em ponto ordinário e ponto singular. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser sistemas, certo? Então, vai ter uns 2 sistemazinhos, simples, sem ser de aplicação, para vocês resolverem, e um com aplicação. Por isso que é importante resolver já essa atividade, para entenderem e, quando for na prova, fazem de uma forma mais eficiente, né? E sentar naquele nervosismo que não sabe nem fazer. Então, é isso. Há muito tempo está a lista de série de potência, né? Tem até o gabarito no final da lista, certo? Que não, até muito está na forma de termos gerais, mas vocês podem resolver como se fosse somatório, ok? E vai ter uma listazinha pequena mesmo, de sistemas para quem desejar treinar, certo? Então é isso, o conteúdo. Aí a F é tudo. Então estudem para não ter que ir para a F. Nem a professora elaborar a F, nem a professora corrigir a F, certo? Eu deixei gravando, que é para quem não pôde estar presente saber do conteúdo que vai cair na prova. Agora eu vou parar a gravação, tá bom?